A natureza não é gentil, ela é indiferente. Por trás de paisagens incríveis, existem fenômenos extremos e perigos ocultos capazes de matar em minutos. Ainda assim, milhares de pessoas se arriscam todos os anos para se aventurar nesses lugares. O problema é que muitos dos lugares mais perigosos do mundo parecem inofensivos à primeira vista, mas são lugares que ninguém deveria visitar, verdadeiros locais mortais do planeta, onde a natureza selvagem é letal e não dá segunda chance. A Ilha das Cobras. É o tipo de lugar onde o conceito de turismo perigoso deixa de ser teoria e vira realidade, quase imediata. À primeira vista, o verde parece convidativo, mas ali moram algumas das mais traiçoeiras cobras do planeta. Cada galho, cada pedra, cada sombra pode esconder um dos mais leais perigos ocultos da natureza. Não à toa, ela é citada como um dos lugares que ninguém deveria visitar sem extrema necessidade. A natureza selvagem é letal, ali não perdoa distração. Esse é um dos lugares mais perigosos do mundo, não pelo que se vê, mas pelo que se ignora. A jararaca ilhoa não ataca por raiva, ela apenas cumpre seu papel. Deserto de Danakil, Etiópia. O deserto de Danakil parece cenário de ficção científica, mas é bem real e brutal. Ali, o perigo ganha outro significado, porque o inimigo não morde nem ataca, ele sufoca, queima e intoxica. As cores vibrantes do solo enganam, criando uma falsa sensação de beleza, quando na verdade são belezas mortais moldadas por enxofre, ácido e calor extremo. Esse é um dos fenômenos extremos da natureza que deixam claro: a Terra não foi feita apenas para agradar humanos. Não por acaso está entre os lugares que ninguém deveria visitar sem consciência absoluta do risco. Ali vivem alguns dos mais traiçoeiros perigos ocultos da natureza. Temperaturas acima de 50 graus Celsius drenam o corpo em minutos, enquanto gases tóxicos roubam o ar sem aviso. Danakil ensina que nem todo lugar colorido é seguro e que com a natureza não negocia. Ele ocupa com folga um espaço entre os lugares mais perigosos do mundo, onde até micro-organismos lutam para existir. Lago Karachay, Rússia. O Lago Karachay prova que nem todo perigo faz barulho. À primeira vista, ele parece apenas mais um lago comum, quase tranquilo. Mas por trás dessa calmaria mora um dos exemplos mais extremos de turismo perigoso que já existiu. Ali, as belezas mortais não brilham nem chamam atenção. Elas se escondem naquilo que não se vê. A radiação transforma o local em um dos mais assustadores fenômenos extremos da natureza provocados pela ação humana. Não é exagero dizer que este está entre os lugares que ninguém deveria visitar, nem por curiosidade. Esse é um dos perigos ocultos da natureza mais cruéis, justamente por ser invisível. Em certos períodos, ficar 1 hora próximo ao lago significava absorver uma dose letal de radiação. Karachay entra na lista dos lugares mais perigosos do mundo porque ensina uma lição dura: o que mata nem sempre avisa. Monte Everest, Nepal. O Monte Everest carrega um título curioso: o mais alto do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais letais. Ali, o perigo se disfarça de sonho pessoal, de conquista, de superação, mas a montanha não negocia com vaidade. O que parece uma vitória épica rapidamente revela sua beleza, onde o frio extremo, a falta de oxigênio e as avalanches fazem parte do pacote. Esse é um dos fenômenos extremos da natureza que deixam claro que a altura também cobra preço. Não por acaso, está entre os lugares que ninguém deveria visitar sem preparo. Muitos dos que entram nessa rota ignoram sinais claros do corpo, como tontura, confusão mental, exaustão, sintomas clássicos de hipóxia. Entre os perigos ocultos da natureza, o Everest ensina que o ambiente extremo amplifica erros pequenos. Um passo mal calculado vira tragédia. Corpos congelados ao longo da trilha funcionam como lembretes silenciosos de que esse é um dos lugares mais perigosos do mundo. Trilha Annapurna, Nepal. A trilha Annapurna costuma enganar os olhos mais atentos. Ela aparece em fotos como um convite ao turismo perigoso, disfarçado de contemplação, reunindo algumas das mais impressionantes belezas do Himalaia. O silêncio, as montanhas gigantes e o céu aberto fazem esquecer que ali vivem alguns dos mais severos fenômenos extremos da natureza. Avalanches, mudanças bruscas de clima e isolamento total colocam a trilha entre os mais temidos locais mortais do planeta. É um daqueles lugares que ninguém deveria visitar sem entender o risco real. Por isso, a Annapurna é citada entre os lugares mais perigosos do mundo, não por ser hostil o tempo todo, mas por parecer gentil demais. Essa falsa sensação de controle transforma a trilha em um dos mais sutis lugares proibidos para humanos, onde a beleza distrai enquanto o perigo se aproxima. Caminito del Rei, Espanha.
O Caminito del Rey é a prova de que o perigoso nem sempre acontece em lugares remotos. Suspenso sobre penhascos vertiginosos, ele mistura adrenalina com algumas das mais impactantes belezas da Europa. O visual impressiona, mas também expõe os fenômenos extremos da natureza esculpidos ao longo de séculos por vento, água e erosão. Mesmo após a restauração, o local segue figurando entre os lugares que ninguém deveria visitar por impulso ou excesso de confiança. O perigo não está na trilha em si, mas na mente de quem a percorre. Um passo em falso, uma distração, uma selfie fora de hora, e o risco vira real. Por isso, o Caminito del Rey aparece com frequência entre os lugares mais perigosos do mundo, mesmo sendo hoje mais seguro do que no passado. Ele simboliza os locais mortais do planeta que continuam perigosos não pela falta de estrutura, mas pelo excesso de confiança humana. Atol de Bikini, Ilhas Marshall. O atol de Bikini parece um cartão postal, mas esconde um dos capítulos mais sombrios do turismo moderno. Águas cristalinas, vida marinha abundante e destroços submersos criam algumas das mais sedutoras belezas mortais do planeta. Só que, sob essa aparência paradisíaca, vivem os rastros de explosões nucleares que transformaram o local em um dos mais emblemáticos locais mortais do planeta. É o tipo de lugar que entra fácil na lista dos lugares que ninguém deveria visitar sem plena consciência do que aconteceu ali. Os perigos do atol de Bikini não mordem nem empurram, eles se acumulam silenciosamente no corpo. Radiação residual, contaminação ambiental e riscos invisíveis tornam o mergulho ali uma aposta de longo prazo. Por isso, o atol de Bikini é citado entre os lugares mais perigosos do mundo, não pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ele simboliza os lugares proibidos para humanos, que parecem seguros, mas guardam consequências invisíveis. É uma lembrança clara de que algumas decisões são perigosas justamente porque não assustam à primeira vista. Ilha Ham Ri, Myanmar. A Ilha Ham Ri entra facilmente na lista de turismo perigoso que desafia qualquer bom senso. À primeira vista, manguezais, água calma e vegetação fechada até parecem comuns, mas ali vivem algumas das mais cruéis belezas mortais da natureza. Esse cenário ficou marcado por um dos episódios mais sombrios da história, envolvendo ataques de crocodilos de água salgada, um dos mais extremos fenômenos da natureza. Não é exagero dizer que esse é um dos lugares que ninguém deveria visitar sem total consciência do risco. Os crocodilos atacam em silêncio, aproveitando o erro, cansaço ou distração. Por isso, Ham Ri figura entre os lugares mais perigosos do mundo, não apenas pelos animais, mas pela combinação perfeita entre ambiente fechado, água turva e predadores pacientes. Ela representa com clareza os locais mortais do planeta, onde a confiança excessiva vira sentença. Floresta Amazônica, Brasil. A floresta amazônica costuma ser romantizada, mas quem olha com atenção sabe que ali o perigo não está apenas nos animais, e sim na imensidão. A mata é viva, pulsante e dona de algumas das mais impressionantes belezas do planeta. Entre árvores gigantes e rios intermináveis, surgem fenômenos extremos da natureza capazes de desorientar até os mais experientes. Não por acaso, ela está entre os lugares que ninguém deveria visitar sem preparo sério, respeito e conhecimento do local. A floresta amazônica não tem trilhas claras, o som engana, o musgo gira o senso de direção. Exploradores experientes nunca confiam apenas em tecnologia. Usam bússola, marcam caminhos, seguem rios e respeitam o conhecimento indígena. Por isso, a Amazônia está entre os lugares mais perigosos do mundo, não pelo ataque direto, mas pelo desgaste contínuo. Muitos entram confiantes e desaparecem sem deixar rastro, transformando a floresta em um dos mais silenciosos locais mortais do planeta. Monte Merapi, Indonésia. O Monte Merapi é um lembrete vivo de que o turismo perigoso pode acontecer mesmo quando o perigo está estampado no horizonte. Um vulcão ativo, fumegante e imprevisível, cercado por vilarejos e visitantes curiosos, cria um contraste inquietante entre rotina e catástrofe. Ali, as belezas mortais surgem em forma de paisagens impressionantes, enquanto os fenômenos extremos da natureza trabalham em silêncio, acumulando pressão sob a terra. Não à toa, ele integra a lista dos lugares que ninguém deveria visitar sem compreender o risco real envolvido. O perigo de Merapi não estão apenas na lava, mas na imprevisibilidade. Erupções podem acontecer sem muito aviso, liberando nuvens piroclásticas a centenas de graus, capazes de apagar tudo em segundos. Por isso, o Merapi figura entre os lugares mais perigosos do mundo, não por estar sempre em erupção, mas por nunca estar realmente adormecido. Esses lugares mais perigosos do mundo mostram uma verdade simples.
Ignorar riscos cobra preço. A natureza selvagem e letal não dá aviso nem segunda chance. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreva no canal e ative as notificações